Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 7 minutos. Começa a partir de agora o seu programa Cidade Urgente pela Band Amazonas. Olha, eu já quero tratar inicialmente de um assunto com você que ligou para o nosso programa, que nos procurou lá na Comissão de Defesa do Consumidor, que nós já estamos tratando da questão de cobranças que a empresa Amazonas Energia está fazendo da seguinte forma. Vamos imaginar que a sua conta de energia elétrica tenha vencimento no dia 30. Daí o que é que acontece? O funcionário da empresa Amazonas Energia vai entregar a sua conta no dia 30, no dia do vencimento. Isso a gente não pode conceber. A pessoa já se prepara, já se programa com alguns dias de antecedência para receber essa conta. A conta não chega. Então isso é algo que tem que ser corrigido. Isso não é difícil de ser corrigido. Isso é uma questão de gerenciamento que tem que haver por parte da empresa Amazonas Energia ou por parte da empresa terceirizada, uma empresa que foi contratada para fazer a entrega. Aí vamos imaginar que o funcionário entrega lá no dia do vencimento, pela parte da tarde, e você chega à noite cansado, não verifica que essa conta de energia chegou, daí você, infelizmente, já vai pagar com juros, vai pagar com multa essa sua conta. Então, nós estamos recebendo essas reclamações, já estamos tratando disso e no programa de amanhã eu vou falar mais a respeito desse assunto, vamos nos aprofundar, porque hoje, quarta-feira, é dia de entrevista e eu tenho o prazer hoje de receber aqui no nosso programa o secretário municipal de saúde, doutor Homero de Miranda Leão. Muito obrigado, doutor Homero, obrigado pela sua presença aqui no Cidade Urgente. Prazer é meu, boa tarde Álvaro, boa tarde a todos. Doutor Homero, vamos começar, já que nós estamos no mês de novembro, vamos começar a falar do Novembro Azul. Ainda há por parte de muitos homens o preconceito de não fazer o exame preventivo de próstata, né? Uma série de preconceitos históricos que acompanham. Como é que a Secretaria Municipal de Saúde está lidando com essa questão? Quais são os programas, quais são as ações que estão sendo oferecidas e de que forma aquele que quer fazer o seu exame, que tem que fazer o seu exame, pode procurar a Secretaria? Pois bem, Álvaro, esse é um tema importantíssimo, não é? O homem, por tradição, tem algum preconceito, e se não preconceito, medo em relação à questão do câncer de próstata. Um medo infundado, porque a prevenção é que faz com que, de fato, a cura da doença seja mais eficiente, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor se pode dar essa cura. Portanto, nós estamos aqui no Novembro Azul, na carona do Outubro Rosa, que se encerrou agora, onde as mulheres sempre são muito mais eficientes nessa questão, são mais corajosas que nós homens e cuidam muito bem do seu câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, de um provável possível câncer de mama e também do colo de útero. O Novembro Azul é justamente para fomentar no homem essa consciência. E nós estamos fazendo uma ação ali na Praça da Matriz, uma ação que é da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Ação Social, dona doutora Gorete Garcia, que também conduz essa ação conosco, para oferecer aos homens justamente orientações e exames com relação à prevenção do câncer de próstata. Nós temos uma carreta ali que foi adaptada para fazer exames do homem e ontem, nessa madrugada, Álvaro, colocamos 2 containers ali para dar suporte à ação, porque para nossa grata surpresa, ontem havia mais de 300 homens na fila de espera para fazer o exame ali na praça. Não é? Legal. Esse exame eu quero deixar claro à população que não é o exame do toque, não é o exame do toque retal que faz a palpação da próstata. Os exames que ali se faz é o exame de PSA, quer dizer que é um exame do sangue que tem indicação com relação ao tumor prostático, é uma detecção de um fator, de uma proteína, e também orientações e exame de ultrassonografia da próstata. Isso está se fazendo ali naquele local. Doutor, era essa a próxima pergunta que eu iria fazer. O exame do PSA, ele substitui o exame do toque retal? Porque muitos homens falam, não, eu vou fazer o PSA e se houver algum indicativo, eu não faço. Existe algum outro exame tão eficiente quanto o exame do toque retal? Não existe. Eles se complementam. É necessário. Pode ter um PSA dentro do normal
e a pessoa ter um problema, portanto, só detectado no toque retal. É importante que se faça os dois, além dos dois, mais um, que é o ultrassom. Então, eles se complementam no diagnóstico precoce, não é, da doença. Ele não substitui e não pode ser indicativo. Claro que quando o exame está dentro da normalidade e o PSA não está aumentado só nas questões do câncer de próstata, pode ter outras variações clínicas que fazem com que ele esteja alterado também, e não pode ser o único fato a ser considerado. É necessário também que haja, portanto, a complementação desses 3 exames no sentido do diagnóstico mais precoce possível. Então, Álvaro, é importante, querer deixar muito claro isso, que ali na praça não se faz o exame. Nós não temos na Sensa médicos dessa área especialistas, somos acho que 6 urologistas na Sensa e que faz atenção primária, mas nós referenciamos e encaminhamos para as diversas policlínicas e clínicas que fazem a nível de estado também esse exame. Próximo sábado já tem vacinação contra a poliomielite. A prefeitura já preparada, sim, já para fazer essa campanha? O sábado, dia 8, é o dia D da polio, a campanha nacional contra a polio e contra o sarampo, Álvaro. Nós estaremos fazendo em mais de 1.050 postos na cidade de Manaus, que serão colocados em diversas localizações. A população já tem, inclusive, familiaridade onde ficam alocadas essas unidades de vacinação, e vamos envolver aí mais de 5.300 servidores nessa tarefa e vacinar muitas crianças, tanto para a polio quanto para o sarampo. A nossa meta é 95% da população alvo, algo como 154 mil crianças para a polio e 134 mil crianças para o sarampo. São doenças imunopreveníveis, nós temos uma vitória nessa questão da vacinação e fazendo a vacina deixamos longe das nossas crianças a temível paralisia infantil, que fez aí muitas vítimas na época da minha infância. Há muito tempo que eu não ouço falar de poliomielite, de paralisia infantil. Infelizmente. Sim, infelizmente. Tempo, né? Justamente porque esse trabalho da vacinação vem há anos sendo feito e com muita proficiência, muita eficiência pela nossa saúde pública brasileira. A polio, desde 90, não temos registro de casos no Brasil, e em 94, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, considerou o Brasil como área livre do vírus selvagem da polio. Isso é para nós um orgulho muito grande, nós que fazemos saúde pública. E o sarampo, nós ainda temos casos no Brasil, no Amazonas não temos há alguns anos, mas tivemos no ano passado, infelizmente, acho que em Pernambuco e no Ceará, casos de sarampo. Mas a vacina existe. É só vacinar que a criança não tem a doença. Portanto, não tem justificativa, meu amigo Álvaro, para que as doenças que são imunopreveníveis, aquelas que têm vacina, as pessoas ainda deixarem de fazer e desproteger, portanto, as suas crianças e seus filhos. Secretário, e a chikungunya, essa doença com esse nome difícil até de se pronunciar, difícil também de se escrever, o que é a chikungunya? Já há casos no nosso estado? De que forma as pessoas podem se prevenir contra a chikungunya? Essa é uma novidade que a gente preferia não ter, mas temos. A febre chikungunya, que é o nome da doença, é uma doença febril exantemática, parecida com a dengue. Nós conhecemos bem a dengue. A dengue é uma velha conhecida do povo brasileiro. E o chikungunya, esse vírus, é um vírus similar ao vírus da dengue e que causa uma doença parecida com ela também. É muito parecida. Transmitida, inclusive, pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti, que quer dizer maligno do Egito, algo assim, né? Aedes aegypti. Então, Álvaro, nós precisamos estar preparados para enfrentar essa provável epidemia em Manaus. Estamos tomando todas as medidas, estamos fazendo um trabalho já de alguns meses nesse sentido. Já se fala em epidemia. Infelizmente, nós estamos vivendo uma epidemia em toda a América aqui da área caribenha. Era uma doença limitada à África e à Ásia, mas ela se espalhou aqui para o Caribe. E nós temos hoje 780 mil casos no mundo, atualmente, dados de ontem à noite. 780.267 casos no mundo. E muitos desses casos atualmente nessa área aqui do Caribe. Chegou pela Venezuela, temos casos no Oiapoque, temos casos na Bahia, temos casos em Minas Gerais, já temos mais de 300 casos no Oiapoque, o Brasil já tem mais de 800 casos da doença. Em Manaus confirmamos laboratorialmente o primeiro caso há 3 dias atrás, temos um caso confirmado pelo laboratório em Manaus e um outro sob confirmação clínico-epidemiológica, portanto 2 casos aqui na nossa cidade. São casos importados, não temos nenhum caso ainda que surgiu de contaminação local, mas se nós temos o mosquito e o vírus começar a circular na cidade, infelizmente
a constatação de que teremos outros casos é muito óbvia. E de que forma as pessoas podem se prevenir? Da mesma maneira que se previne a dengue, se previne também a chikungunya? Da mesma maneira. Nós tiramos o mosquito de circulação, não haverá caso de chikungunya se o mosquito não estiver ali para transmitir de uma pessoa doente para outra pessoa. Então, se eu estou com a doença e aqui nesse ambiente, e o mosquito ataca de dia, na hora que a gente está trabalhando, vem e tira meu sangue, a fêmea tira meu sangue para justamente fertilizar os seus ovos, dar proteína aos ovos antes de ela fazer a deposição no ambiente, e ela nesse ínterim, a busca de mais sangue, vai em você, por exemplo, e ferra, você pegará provavelmente a doença que eu estou tendo. A diferença da dengue para o chikungunya é uma diferença muito marcante, que é a dor nas juntas, Álvaro. As pessoas têm enorme dor na junta. Inclusive, chikungunya, no dialeto lá da Tanzânia, na África, significa pessoa curvada. A pessoa anda e se posiciona sempre em curva no corpo, justamente para se proteger da dor que é muito intensa. A dor na junta é muito forte. E essa é a principal característica do chikungunya. Nós estamos abastecendo a Secretaria de Medicamentos, nós estamos preparando toda a estrutura. Agora, na sexta-feira, o prefeito Arthur Neto tem uma reunião com o grupo de gestão intersetorial da prefeitura, que envolve a sociedade civil, envolve diversos órgãos que vão como convidados, a Polícia Militar, bombeiros, educação, meio ambiente, Implurb, Federação da Indústria, Exército, Marinha e Aeronáutica. Enfim, nós temos todo uma discussão com a sociedade, porque é importante, vereador, que nós saibamos que essa luta não se vence apenas com os aparatos de governo. Não adianta, nós não poderemos colocar nunca um agente de saúde em cada residência. Nós que moramos em Manaus, nós temos que fazer a nossa parte. Tem um macete para isso, que é o 10 minutos contra a dengue, 10 minutos contra o chikungunya agora, quer dizer, vão ser 10 minutos contra o Aedes. A gente tem que fazer, olhar o quintal, ver se ali tem, olha, uma tampinha de garrafa PET. Principalmente nessa época que a gente começa a viver, porque o inverno já chegou. Sim. Então, a probabilidade disso acontecer ela é muito maior. Sim. Né? A gente vê uma tampinha de garrafa PET, a fêmea vai e coloca os ovos ali. Só ali, o ovo pode esperar até 450 dias, Álvaro, a água chegar para que ele possa nascer a larva e depois eclodir o filhote. Do ovo ao mosquito adulto são 10 dias. Então essa carapanã, esse mosquito, ele vai contaminar muitas pessoas. Nós temos que combater o mosquito. Nós precisamos eliminar os focos. A população precisa se engajar nessa luta. Só o envolvimento de todos nós, em nossas casas, no ambiente de trabalho, cada um sendo fiscal do seu espaço, do seu ao redor ali. Não é difícil, é só olhar, você vê um copo no chão, junta, se você vê uma tampinha, tira. Se você sabe de alguma situação que precisa de uma ação mais intensa, chame as autoridades para que nós possamos fazer. Portanto, é uma necessidade, e aqui eu quero aproveitar a enorme audiência do teu programa para chamar a sociedade para essa luta. Vou chamar de guerra, que o nome é esse. Nós precisamos fazer uma guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Nós temos que tirar o mosquito do nosso convívio. Mosquito esse que já deixou de existir no Brasil nos anos 80, 70, final dos anos 70, e voltou, infelizmente voltou. Nesse mundo hoje cosmopolita que vivemos. Só para a gente arrematar, doutor Mero, porque a gente também tem um tempo curto hoje da nossa programação, há pessoas que acham que o mosquito ele só procria, não sei se é esse o termo correto mesmo, se a água estiver suja, mas não, ela basta estar parada, pode ser uma água mineral. Se ela estiver parada, o mosquito vai ali e certamente ele vai se procriar. Inclusive, Álvaro, é o contrário. Quanto mais limpa a água, melhor é a questão da procriação do mosquito, quer dizer, da eclosão da larva, né? Porque ele coloca o ovo ali e aquele ovo fica ali na parede daquele ambiente, o ovo que tem o tamanho de um grão de areia. Né? O tamanho de um grão de areia. Aí nascem as larvas que parece a cabeça de um alfinete, assim. Se vocês já viram na água, você vê. Parece um alfinetezinho, né? Um pedaço, uma cabeça e um pedacinho do alfinete. E depois nasce o mosquito, que tem o tamanho de um grão de arroz. Essas são as medidas desses nossos inimigos. Veja como a guerra ela não é simples, né? Então você não enxerga o ovo. Você sabe que o local ali pode ter o ovo. Então, nós estamos nessa semana, Álvaro, até quero registrar isso, o tempo é curto, a gente se empolga, né? Assunto técnico assim, desculpe se eu não estou sendo muito objetivo, mas é porque são muitas coisas para dizer e a vontade de informar a população é muito grande. Mas a gente precisa, essa semana estamos fazendo um levantamento, chama LIRA, levantamento de infestação pelo Aedes aegypti. 27 mil residências de Manaus estão sendo visitadas desde segunda-feira, para que nós possamos detectar naquele ambiente o que está certo e o que está errado. Através desse número a gente consegue saber qual é o bairro que está menos
ou mais propício à infestação do Aedes. E aí também concentrar as ações de trabalho nesses locais onde há mais mosquitos. Doutor Mero, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que apesar do nosso tempo ter sido curto, a gente falou de temas importantíssimos, Novembro Azul, falamos da campanha de vacinação neste sábado contra a polio e contra o sarampo e também dessa questão, muitas pessoas assustadas, o nome já assusta, chikungunya, e a gente pôde aqui alertar e informar a população, porque eu acho que o importante mesmo é ter o conhecimento, ter a informação para saber como combater. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Álvaro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Um abraço. Tá certo. Olha, quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, quero agradecer a você a confiança que você deposita no nosso trabalho e renovar o convite para você estar aqui amanhã na Band. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com o nosso Cidade Gente. Que Deus abençoe a todos e até lá.